pertinente, não é? O estudo do Espírito Santo é um estudo relativamente novo. Quando os hebreus receberam os sagrados escritos, porque eles foram os portadores dos oráculos divinos, Deus entregou para eles, para os hebreus, eles tiveram um conhecimento da pessoa do Pai, Deus Pai. Pelo menos era assim que eles entendiam, né? O Deus que se apresentou a Moisés como Yahvé. Sabiam da promessa de um Messias, mas as ideias com relação ao Messias, elas sempre foram muito variáveis dentro do próprio judaísmo. Quando o Senhor Jesus Cristo chegou, o Senhor Jesus Cristo, então, apresentou o rosto de Deus na pessoa do Messias, o Deus encarnado. E é o Senhor Jesus Cristo que vai apresentar o Espírito Santo para o povo de Deus, para o seu povo. No entanto, irmãos, o estudo sobre Deus, ele se desenvolveu na era da patrística, ali por volta do século IV, mais ou menos, quando houve a grande controvérsia com relação à natureza de Jesus Cristo, e que acabou desembocando no Concílio de Nicéia, no ano 325. Então, a natureza de Jesus foi muito debatida no Concílio de Nicéia e ao longo da história. Porém, não se falava muito a respeito do Espírito Santo. O estudo do Espírito Santo ele só veio à tona no século XIX, quando começaram a surgir os movimentos pentecostais. A gente tem como assim a data inicial o ano de 1906, em Azusa Street. Mas acontece que o pentecostalismo ele já havia alguns anos se desenvolvendo aqui e acolá. Mas é a partir dessa explosão ali em 1906 em Los Angeles é que agora os protestantes, os teólogos, começam a estudar mais a respeito do Espírito Santo, da onde então se desenvolveu o chamado estudo da pneumatologia. Então, até hoje, existem dúvidas com relação ao Espírito Santo. Eu gostaria de apresentar, então, esse estudo baseado, a base dele é a própria Bíblia, as Sagradas Escrituras. Tá? Então, esse vai ser aí o nosso tema, o nosso trabalho vai ser baseado nas Escrituras. Então, algumas perguntas nós vamos fazer, né? O Espírito Santo é Deus? É uma pessoa da divindade? Qual a sua relação com a divindade ou com os outros membros da divindade? Nós vamos apresentar 7 argumentos. O primeiro argumento é da analogia de expressões intercambiáveis, ou seja, expressões que são aplicadas a Deus Pai, que também são aplicadas ao Espírito Santo. Tá? Esse quadro sinótico aqui, ele vem mostrando isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 6, 19, ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Aí, quando você vai aqui para o capítulo 3, verso 16, ele diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, notem que aqui, no capítulo 6, verso 19, ele usa a expressão santuário do Espírito Santo. E em 3,16, ele usa santuário de Deus, mostrando que Deus e Espírito Santo são equivalência. Entendeu agora a equivalência? O que eu quero dizer com isso? A salvação é possível pela ação do Espírito Santo, a salvação é possível pela ação de Deus. Nós vamos observar isso também em 2 passagens. Por exemplo, em João 3, no capítulo 3, verso 5, Jesus, num diálogo com Nicodemos, ele disse que o Nicodemos perguntou para ele como poderia um homem voltar no ventre da mãe e nascer de novo, quando Jesus falou a respeito do novo nascimento. Aí Jesus disse para ele: olha, o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido de espírito é espírito. Aí ele diz que é necessário que a pessoa nasça da água e do espírito, ou seja, nascer do espírito significa ter salvação. A salvação vem através da operação do espírito, foi o que Jesus Cristo está dizendo. E aqui em Mateus 19, 25 e 26, ele diz: sendo assim, quem pode ser salvo? Essa pergunta foi feita pelos discípulos quando Jesus Cristo falou que é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos disseram: olha, então, quem é que pode ser salvo? Porque, afinal de contas, todo mundo procura o bem-estar na vida e na concepção dos discípulos, o alvo da vida era se tornar rico, vai ter muita coisa em abundância. Então, como é que alguém pode ser salvo? Aí Jesus respondeu:
Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, Deus torna possível a salvação, mesmo na vida de pecadores. Então, a gente observa aqui um equivalente. O Espírito Santo torna possível a salvação, Deus Pai torna possível a salvação. No livro de Hebreus e também no livro de Deuteronômio, tem uma equivalência muito curiosa. Por exemplo, aqui no livro de Hebreus, a única referência ao Espírito Eterno aparece em Hebreus 9,14. E no livro de Deuteronômio, a única referência ao Deus Eterno, né, vai aparecer aqui em Deuteronômio 33, 27. E aqui em Hebreus, Espírito Eterno. Então, Hebreus faz referência ao Espírito Eterno, Deuteronômio ao Deus Eterno. Então, a gente tem aqui uma equivalência, não é? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Agora, Deuteronômio, o Deus Eterno é a tua habitação. Então, a gente vai observando assim as equivalências, né? Outra coisa, somente Deus pode trazer um morto à vida. Só Ele pode dar vida a quem está morto. Em Romanos 8, verso 11, está escrito: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, o Espírito Santo é o que dá vida, é o que traz o morto à vida. Em João 5, 26, está escrito: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, nós temos aqui, o Filho tem vida em si mesmo, o Pai tem vida em si mesmo. O que isso quer dizer? Que tanto o Pai quanto o Filho podem devolver a vida ao morto. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então, pela voz do Filho de Deus, os mortos sairão dos túmulos. Okay? E aqui, em Romanos 8:11, o Espírito Santo é o que ressuscitou a Jesus, o Filho. Né? Ou seja, o humano no Filho, né? Parte humana no Filho. E aqui, continuando aqui na parte de equivalência, né? Há uma igualdade entre as pessoas da divindade. Nós vamos observar essa equivalência. Essa parte aqui do diagrama eu gosto muito, como eu falei no outro estudo, né? Porque eu acho assim de uma lógica, assim, uma coisa muito legal, muito tremenda mesmo. Então você vai ver aqui esse texto de João 14:16. Está falando a respeito do Consolador. Jesus diz assim para os discípulos: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ora, se ele vai dar um outro Consolador, é porque existe um primeiro Consolador. Ok? Como é essa palavra Consolador em grego? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Certo? Então, o texto de João 14:16 está assim: Kago eroteson ton patera. E eu rogarei ao Pai, cai alon e outro parácletos docei em mim, e outro paráclito dará a vós. Então vejam aqui que a palavra para consolador é parácleton. Ok? Então ele vai dar um outro parácleton. Então existe um primeiro parácleto. Quem é esse primeiro parácleto? Aí você vem aqui na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: João, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui esse texto ele foi traduzido em português por advogado, mas o texto original é paráclitos, poderia ser também consolador. Se todavia alguém pecar, temos paráclito, pode ser traduzido como paráclitos, como advogado, como consolador, como ajudador, como conselheiro. Então, aqui a opção, por causa do contexto, foi advogado, mas a palavra em grego é paráclitos. Então, Jesus é o paráclitos. Ele está junto ao Pai, intercedendo por nós. O texto diz assim: Tecni amor, filhinhos meus, falta essas coisas grafo ruim,
escrevo a vós, e na me amartete, para que não pequeis. Caí iam tese amarte, mas se alguém pecar, parácleton, parácleto, consolador, advogado, e homen, temos proston patera, da parte do Pai, e Jesus Cristo de Caio, Jesus Cristo, o justo. Então, notem que quando ele promete aqui um outro consolador, é porque ele mesmo é o primeiro consolador. Ora, Jesus está enviando alguém que equivale a ele mesmo. Então, ele está enviando, na realidade, uma outra pessoa de equivalência, que parece que está no mesmo nível, que pode substituí-lo. E ele disse aqui em João 14, versículo 9, quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, ele fala da igualdade com o Pai. Se Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai, ele está falando aqui da igualdade com o Pai, e ele diz que o Consolador é um outro Paráclito, sendo ele mesmo Paráclito, então existe igualdade do Pai, do Filho e do Espírito. Ok? Há uma igualdade, há aí uma equivalência. Ok? Eu acho assim, bem interessante, bem razoável, né? Isso é razoável. A irmã White diz assim, o Consolador que Cristo prometeu enviar, depois de ascender ao céu, é o Espírito em toda a plenitude da divindade. Olha o que ela está dizendo aí, gente. Eu grifei em amarelo. O Consolador é o Espírito em toda a plenitude da divindade, tornando manifesto o poder da graça divina a todos quantos recebem e creem em Cristo como Salvador pessoal. Está em Evangelismo, página 615. Aliás, se você pegar o texto aqui de Evangelismo, dentro da página 615 até a página 617, ela vai discorrer a respeito da pessoa do Espírito Santo, vai falar a respeito da divindade, assim, de uma maneira, olha, bem clara, é muito claro. Bom, vamos passar para o próximo argumento. Isso é o argumento dos atributos divinos. Então, nós vamos ver em alguns textos bíblicos que esses atributos que são aplicados a Deus e ao Filho são aplicados também ao Espírito Santo. O Salmo 139, 7 diz assim, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Isso é onipresença. Por quê? A gente não pode fugir do Espírito porque o Espírito pode estar em todos os lugares. Onisciência, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele penetra profundamente. Ele sabe todas as coisas. Ele perscruta todas as coisas. Isso quer dizer que ele sabe todas as coisas. Ele é, portanto, onisciente. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, está escrito, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Ou seja, ele aqui está falando a respeito, Paulo fala a respeito dos dons espirituais. Então, o Espírito Santo capacita a curar, a dar vista aos cegos, a fazer até grandes milagres na natureza e mesmo dar vida aos mortos. O Espírito Santo faz isso, como aconteceu, por exemplo, com os apóstolos. Tá? Então, ele tem todo o poder e é por isso que ele tem essa capacidade de distribuir também para os discípulos, para o povo de Deus, aqueles que são leais. Então, ele tem onipotência. Bom, agora nós vamos ver o argumento da paridade. Ou seja, nós vamos ver que há um paralelo, há uma comparação, uma nivelação com as outras pessoas da divindade. Então, os três membros da divindade são iguais em natureza, iguais em posição, no entanto, eles são diferentes em função. A gente observa isso ao estudar as Sagradas Escrituras. Então, nós vamos ver aqui na fórmula batismal, nós vamos ver essa paridade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito sendo colocados no nível de igualdade, de paridade. Mateus 28, 19 diz assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Algumas pessoas dizem que esse texto aí não está no original, esse texto não está nos melhores manuscritos, isso aí é balela, viu, irmãos? Eu falei da outra vez que eu apresentei lá para a associação, que eu fiz um estudo, eu tenho uma pesquisa,
que aqueles que quiserem eu posso disponibilizar uma pesquisa escrita, mostrando que, na verdade, quando você lê o material, você vai ver que isso não é verdade, isso não é real. Tá certo? Esse texto ele é um texto muito bem abalizado. Você não vai ouvir nenhum crítico dizer que esse texto aí não está nos melhores manuscritos, enfim, isso não existe, tá certo? Voltando a esse texto aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ron Clauset, que escreveu a Revolução do Espírito, na página 72, ele diz assim, que a fórmula realça um nome no singular, não três diferentes. Ele não está dizendo assim, em nome do Pai, mais em nome do Filho e mais em nome do Espírito Santo. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome é um só, no singular. Então, a fórmula realça um nome no singular, não três diferentes, apresentando cada um deles e todos da mesma substância ou natureza que os outros, né? Da mesma hipostásia, mesma substância. E também na bênção apostólica a gente vai observar essa paridade. Segundo os Coríntios 13:13 diz assim, Ricaris tu curio Jesus Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo, cai e agape tu teu, e o amor de Deus cai e koinonia tu hagio pneumatos, e a comunhão do Espírito Santo meta panta rimon, seja com todos vós. Então aqui nós estamos vendo a paridade. Eu coloquei aqui em português, fazendo aqui uma divisão. Então, aqui eu coloquei Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo, conforme aparece ali no texto de 2 Coríntios 13, versículo 3. Então, Jesus Cristo, ele está responsável pela graça, Deus Pai pelo amor e o Espírito Santo pela comunhão aqui nesse texto. Então, há uma digamos assim, uma equivalência, né? Cada uma das pessoas da divindade cuidando de um aspecto importante da salvação, a graça, amor, comunhão. Nesse outro texto aqui, esse é o 1 Coríntios 12, de 4 a 6, nós vamos encontrar também mais essa paridade. O texto diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Esse texto, ele é um texto assim, muito bem organizado, né? Muito bem organizado. Então, vocês vejam aqui. Aqui nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele distribui os diversos dons. Notem que a palavra diversos ou diversidade, ela vai aparecer nas três seções. Olha, diversos, diversidade, diversidade. Okay? Ela aparece nos três. E as características, ou seja, aquilo que é oferecido por cada pessoa da divindade, vai aparecer também aqui. O Espírito, os dons são oferecidos pelo Espírito, os serviços por Jesus Cristo, as realizações por Deus Pai. Muito interessante quando a gente observa isso. Então, há uma paridade, ou seja, uma igualdade entre as pessoas, no entanto, há uma certa variedade nas funções de cada um. Aqui também na primeira carta de Pedro 1, no versículo 1 e 2, está escrito assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aí no verso 2 ele diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Mais uma vez, a gente observa igualdade, mas com funções diferentes. Por exemplo, nesses versos aqui, então nós vamos observar que os crentes são eleitos segundo a presciência do Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Notaram aqui que interessante isso? Perceberam? Então, a gente vai observando que há uma paridade, há uma comparação. Sempre três pessoas sendo colocadas com algumas características, com algumas funções, mas sempre em paridade, sempre em comparação. Bom, o próximo argumento é o argumento filológico no Novo Testamento. Nós vamos agora analisar palavras, nós vamos analisar agora vocábulos no Novo Testamento, são vocábulos gregos,
Ok? Bom, no idioma grego, existem 3 gêneros, digamos assim, o masculino, o feminino e o neutro, assim como acontece no idioma inglês. São 3 gêneros. E o vocábulo espírito, pneuma, é um vocábulo neutro. No idioma grego, o espírito é uma palavra neutra. Ele é um substantivo acusativo, singular e neutro. Então, essa é a declinação, aí, essa é a análise sintática da palavra espírito. E muitos vão dizer que o Espírito Santo não é Deus porque ele é tratado como neutro. Não é? Então, as pessoas, elas, como a Bíblia foi escrita numa cultura patriarcal, as pessoas esperavam que o Espírito Santo fosse masculino, nem feminino e nem neutro. Mas a gente vai observar que na língua grega, muitas vezes, vai aparecer com frequência o neutro sendo uma referência também para pessoas do sexo masculino. Por exemplo, João usa, o masculino ou feminino, que seja, né, pode ser usado. Por exemplo, João usa o pronome ele, ekinos, que é um pronome masculino para se referir ao espírito, em João 16, 13 e 14. Então, muito embora a palavra pneuma seja uma palavra neutra, o João se refere ao espírito com um pronome masculino. E isso é importante da gente observar. Por exemplo, aqui em João, capítulo 16, 13 e 14, é escrito assim: quando vier, porém, o espírito da verdade, ele, equinos, vos guiará a toda a verdade. As reticências, ele, equinos, me glorificará. A gente vai para esse texto aqui em grego, otan de elpen, equinos, quando, pois, elpe, vier, equinos, ele, do pneumates aletheias, ou seja, o espírito da verdade, reticências, equinos e me doxisei, ele me glorificará. Eu até coloquei aqui análise sintática, você tem aqui essa palavra equinos, é um pronome demonstrativo, nominativo porque se refere ao sujeito, é singular e masculino. Ok? Bom, existem outros textos que vão tratar o Espírito Santo como masculino. Vocês podem anotar. João 15, 26, aparece lá o grego equinos, 16, verso 7, verso 8, verso 13, verso 14, e também a palavra autônomo, que é uma palavra que se refere, então, ao masculino. Vamos lá. João usa também o pronome neutro para... Olha, agora é o contrário, né? Ele vai usar o pronome neutro para se referir ao Pai, no diálogo de Jesus com a samaritana. Ok? Então, vamos lá. Aqui você tem... Jesus falou para a samaritana: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Então, o texto no grego está assim: rimes proskineste ho uk oidate, vós adorais o que não conheceis. Rimes, nós, proskinomen, adoramos o que oidamen, nós conhecemos, adoramos aquilo que nós conhecemos. Então, esse ro aqui pode se traduzir pelo que ou aquilo. Ok? É um pronome relativo, acusativo, singular e é neutro. E esse ro aqui é uma referência ao Pai. Ele estava falando a respeito da adoração a Deus, da adoração ao Pai. Então, o Pai ele é referido por um pronome neutro. Então, percebam que isso aí não deve ser um cavalo de batalha. Assim como o Pai e o Senhor Jesus Cristo também são referidos por um pronome neutro, não tem nenhum problema a palavra pneuma ser uma palavra neutra. Isso não vai desqualificar o Espírito Santo como pessoa, como o uso de um pronome neutro para Jesus ou para o Pai também não desqualificam como Deus, a sua divindade, como pessoa divina. Da mesma forma, o Espírito Santo. Ok? E João usa o pronome neutro ao retratar Jesus se referindo a si mesmo. Então, aqui é uma outra seção. Nós vimos o Espírito Santo, o Pai agora é Jesus Cristo. Né? Em Mateus 12, versículo 6, ele diz assim: aqui está quem é maior que o templo.
Eu fiz o seguinte, eu fiz eu coloquei aqui uma linha ou seja, uma frase interlinear, ou seja, eu copiei palavra por palavra embaixo em português para você poder ter uma ideia, tá? Aqui quem é maior que o tempo. Então aqui, tu hierou meson estim otei. Então aqui, tu hierou é do que o templo, tu hierou do que o templo, mesou algo maior, estim está odei aqui. Então esse aqui, algo maior, Jesus está se referindo a si mesmo. Ele está dizendo para a mulher samaritana, aqui está quem é maior, para a mulher samaritana não, ali para os líderes judeus. Aqui está quem é maior do que o templo. Então, essa expressão aqui, meisou, algo maior, é um adjetivo nominativo singular, comparativo e neutro. Então, Jesus refere-se a si mesmo por uma partícula neutra. Você vai encontrar a mesma coisa aqui com esse pleion, que é maior, né? Aqui está quem é maior do que Jonas, Cai e Du, pleion, Iona, Odei. E eis maior do que Jonas aqui, né? Aqui está. A mesma coisa com relação ao verso 42, quando ele fala de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Cai e Du, e eis, pleion, alguém maior, Salomão, Odei, aqui. Então, você tem aqui um adjetivo, nominativo, singular, comparativo, neutro. Também Jesus se refere a si mesmo por uma partícula neutra. Então, acho que isso aí também fica resolvido, certo? Então, o pronome neutro, partícula neutra, ela tanto pode se referir ao Pai, quanto ao Filho, quanto ao Espírito Santo, não tem problema nenhum. Agora, vamos para o argumento filológico no Antigo Testamento, que eu acho assim interessante, até porque o Antigo Testamento é importante pelo fato de ter sido escrito em hebraico, né? E até porque no hebraico nós vamos, assim, pela tradição dos hebreus, eles só reconheciam um Deus unitário, não é? E nós vamos observar pelo Antigo Testamento que não. Isso é importante a gente notar que não. Então, vários textos veterotestamentários implicam a existência de divindade triuna. Por exemplo, na formação do homem, está escrito assim. Também disse Deus, esse disse aqui é singular, Vaiomer Elohim. Ok, vamos continuar então, né? Então, aqui também disse Deus, façamos, é plural, o homem, a nossa plural, imagem, conforme a nossa semelhança, que também é plural. Ok? Outro texto aqui do hebraico é na união do casal edênico, quando Deus fez a mulher para o homem, né? Então ele diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Sua carne aqui errad, lebachar errad. Essa expressão errad aqui, ela é uma expressão que significa unidade composta, sabe por quê? Deus fez o homem, depois ele fez a mulher da costela do homem, e aí ele casou os dois, e os dois passaram a ser uma só carne. Mas para que eles se tornassem uma só carne, eles tiveram que se unir em matrimônio. Então, notem que esse aqui é uma unidade composta. Ok? A palavra errad aqui é uma unidade composta. Aí você vai dizer assim, mas existe uma outra palavra para que seja uma unidade simples? Existe, é a palavra yachid. Então, conforme esse texto, Deus é uma unidade de partes distintas, pois para expressar somente no singular, os hebreus utilizavam essa palavra yachid. Eu vou ver um exemplo para vocês aqui, tá? Está em Gênesis 22, 2, diz assim: acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, toma o teu filho, teu único filho. Então, esse único aqui é uma unidade simples.
É Yahid. Ok? Então, o texto está aqui, ó. Tá vendo? Ele diz assim, Yomer Caná, e disse, toma, et, Benaca, o teu filho, et, Yahideka, teu único. Esse finalzinho aqui, ó, é o que a gente chama de uma ele é uma partícula inseparável que quer dizer tu, certo? Isso aqui quer dizer tu. Mas a palavra raiz dela é Yahid. Então, Yahideka, teu filho único. Tá? É uma conjunção inseparável. Certo? Aqui, nessa outra... Então, aqui você nota que se Deus quisesse lá, quando ele quer dizer uma unidade, somente uma unidade não composta, mesmo, uma única, aí ele usa a palavra Yahid, que ela vai ser alterada dependendo aqui da classificação gramatical. Nesse caso, que tu, Yahideka, é o único filho. Ok? A palavra para único no Shema não é Yahid, mas Errad. O Shema diz assim, Shema Israel Yahvé Eloheinu, Yahvé Errad. Então, essa palavra Errad foi a mesma utilizada para uma só carne de Adão e Eva. Ou seja, duas pessoas para formar uma Errad. Então, o texto, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, esse único Senhor aqui se refere a uma unidade composta, querendo dizer que Deus é uma expressão composta. Deus é uma pessoa formada de mais de uma apenas. É isso que o texto quer dizer. Em Gênesis 3, 22, nós temos aqui quando o Senhor Deus fala assim, eis que o homem se tornou como um de nós. Então, disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Esse que aqui é como ou conforme, errad, mimenu, de nós. Que conforme, errad, mimenu, de nós. Então, esse aqui, que é esse errad aqui, é um composto, ok? Que se refere a nós, de nós, então, como um de nós. Eu acho que isso aí é uma coisa muito clara, não é? Também no exame da Torre de Babel, quando Deus ele convoca as pessoas da divindade para descer e confundir a língua dos homens, está escrito assim, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Então, vinde, desçamos e confundamos. Então, tudo no plural, ok? Tudo aqui está no plural. O texto hebraico está todo no plural. Por quê? Porque a divindade é uma divindade pluralizada. Tá certo? Esse texto aqui, depois disto ouvi o Senhor, um texto de Isaías 6, verso 8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem enviarei? Então, Eshlá, singular, enviarei. E quem há de ir por nós, o mim e Eledec, Lanu, esse nu aqui é nós, Lenu é por nós, essa letrinha aqui, olha, tá vendo? Isso aqui é um lamet, que significa por ou para. Então, por, nu, nós. Então, aqui você tem a expressão singular, enviarei, e quem há de ir por nós. Ou seja, Deus está dizendo, quem vai por nós? Por nós quem? Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para mim está muito claro isso. Vejam, quem guiou o Espírito do Senhor? Agora estamos em Isaías 40, versículo 13 e 14, a gente fazer um arrazoado por esse texto aqui. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselho o ensinou? Com quem tomou conselho? Para que ele desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Eu pergunto uma coisa para vocês, quem foi que deu conselho para Deus? Quem que ensinou os caminhos para Deus? Então, vejam,
Essa pluralização é uma referência à divindade triuna, tendo em vista que Deus não convoca criaturas para participar do seu conselho. Então, quando Deus faz um conselho, é o conselho triuno, ou seja, é um conselho entre o Pai, o Filho e o Espírito, porque Deus não toma conselho com criatura, Deus só toma conselho consigo mesmo. Ok? Agora vamos para o argumento da estrutura quiástica do hebraico. Tá? O professor Paulo, o doutor Paulo, ele trabalhou muito hebraico, né? Sabe bastante a respeito de paralelismo, ele pode passar bastante isso para vocês. Eu peguei um exemplo apenas aqui, eu poderia pegar outros exemplos, mas eu acho que esse exemplo aqui é um dos melhores que tem no Antigo Testamento, segundo Samuel 23, 2 e 3. Então, o que é paralelismo? Eu vou passar para vocês mais uma vez, eu já falei da outra vez, mas é sempre importante a gente explicar isso, né? Essa expressão paralelismo, ela vem de um termo hebraico que é chamado tecnicamente de quiasmo. Quiasmo é uma expressão que é tirada da letra Qui. A letra Qui é uma letra parecida com o nosso X. Então, esse Qui, ele dá a possibilidade de você fazer duas linhas paralelas, que é igual ao X, né? Você coloca uma linha paralela aqui, uma linha aqui em cima, e a outra embaixo, você forma duas paralelas. Isso por quê? Porque na língua hebraica, normalmente os versos eles são compostos de pelo menos duas coplas. Então, você tem, na primeira parte da copla, você tem uma afirmação. Na segunda parte da copla, você tem uma reafirmação daquilo que foi dito em cima. E muitas vezes o que é dito é um sinônimo bem exato. Por exemplo, eu vou chamar você a atenção para você ler um exemplo que eu gosto muito de dar, até porque ele é muito fácil, que é o Salmo 19. Para mim, é um exemplo claro de paralelismo. Está escrito assim, Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aqui está dizendo a mesma coisa. A primeira parte diz assim, os céus proclamam a glória de Deus. Ok, a primeira linha, aquela lá de cima, embaixo. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Céus está em paralelo com firmamento. Proclama está em paralelo com anuncia. E a glória de Deus em paralelo com as obras das suas mãos. Então, você tem a mesma coisa sendo dita de uma forma um pouco diferente. Quer ver um outro paralelismo aqui mesmo, no verso 7? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Está dizendo aqui mais ou menos a mesma coisa. Porque a lei do Senhor ele é chamada de testemunho, edute. No testemunho, Deus falou para Moisés assim, Moisés, coloca o testemunho dentro da arca. O que é o testemunho? São os 10 mandamentos. Então, a lei do Senhor em paralelo com o testemunho é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Então, o testemunho do Senhor é fiel. Fiel está em paralelo com o perfeito. E restaura a alma. É a mesma coisa que dá sabedoria aos simples. Restaurar a alma é a mesma coisa que dá sabedoria aos simples. É tremendo. E aqui, em 2 Samuel 23, 2 e 3, nós temos um paralelismo que vai identificar a pessoa do Espírito Santo com a pessoa de Deus Pai. É uma identidade. A gente vai ver aqui, olha. O Espírito do Senhor falou por mim. E a sua palavra esteve na minha boca. Então, aqui nós temos um paralelismo. O Espírito Santo falou por mim e a sua palavra, quer dizer, a palavra do Espírito, esteve na minha boca. Então, falar está na boca. Ok? Agora, disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Então, quem foi que falou para o profeta? Foi o Espírito do Senhor. A palavra de quem esteve na boca do profeta? A palavra do Espírito do Senhor. Aí ele diz agora, disse o Deus de Israel. Quem é o Deus de Israel? Ele está se referindo ao Deus Pai? Pois bem, Deus Pai. Quem é o Deus de Israel? É a rocha de Israel. Ele é a rocha. Então, o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Mas quem foi que falou? Foi o Espírito do Senhor. Então, o que nós observamos aqui? Um paralelismo sinônimo. Ou seja,
Deus está em paralelo, Deus Pai em paralelo com o Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo é Deus. Okay? Agora que o argumento ontológico, vamos tratar da pessoa do Espírito Santo. Ou seja, nós vamos observar que as Sagradas Escrituras demonstram que o Espírito Santo tem características pessoais. Ele apresenta características de pessoalidade. Ele tem intelecto, vontade e emoções. Então, nas suas diversas atribuições, inclusive por ser inteligente, como está em 1 Coríntios 2, 10 e 11, o Espírito Santo, ele contende, né? O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, lá em Gênesis 6, 3. Ensina, né? Lucas capítulo 12, verso 12. Convence, João 16, verso 8. Dirige a igreja, Atos 13, verso 2. Auxilia e intercede, Romanos 8, 26. Inspira, segunda carta de Pedro 1, 21. Pode ser contristado, Isaías 63, 10. Ele fala através do profeta, segundo Samuel 23, 2. E ele separa e envia missionários, Atos 13, versículo 2. Então, tudo isso, contender, ensinar, convencer, dirigir a igreja, auxiliar, interceder, inspirar, poder ser entristecido, contristado, falar através do profeta, separar e enviar missionários, tudo isso são características de pessoalidade. No livro Evangelismo, páginas 616 e 617, a serva do Senhor diz assim: o Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Uma vez dado esse testemunho, traz consigo mesmo sua própria evidência. Em tais ocasiões, acreditamos e estamos certos de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo tem personalidade. Do contrário, não poderia testificar ao nosso espírito e com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deve ser também uma pessoa divina. Eu chamei da outra vez a atenção para esse texto aqui. Do contrário, não poderia perscrutar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. A palavra aqui para deve é must. Must be a divine person. Diz lá o texto em inglês. Must be. Esse must be, ele está no sentido de necessário. É necessário também que seja uma pessoa, pois, do contrário, não poderia perscrutar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque essa expressão deve em português, ela muitas vezes tem uma conotação duvidosa, mas o texto em inglês não tem essa conotação. Tá bom? Agora, ela continua aqui em minha consagração hoje, Meditações Matinais de 89, 53, Vida Cheia do Espírito, ela diz assim: Cristo determinou que, ao subir da terra, concederia um dom aos que haviam nele crido e aos que haveriam de crer. Que dom bastante valioso poderia ele conceder para assinalar e comemorar sua ascensão ao trono mediador? Precisaria ser digno de sua grandeza e realeza. Determinou-se a dar o seu representante, a terceira pessoa da divindade. Vejam como é que ela fala aqui. Seu representante, Paráclitos, a terceira pessoa da divindade. Então, é uma terceira porque tem uma segunda que é o Filho e tem uma primeira que é o Pai. Não poderia haver dádiva mais excelente. Ele concederia no único todos os dons e, portanto, aquele poder convertedor, iluminador e sacrificial, que é o Espírito Santo, seria a sua dádiva. E aí, agora, em Evangelismo 617, ela diz assim: o príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Eu falei para vocês na semana passada, foi na semana passada, não, foi na outra, né? Que esse livro aqui, que é um livro que eu aprecio muito, é um livro que eu leio nas minhas meditações, é a Revolução do Espírito, de Ron E. M. Clausen. Ele faz uma abordagem assim bem significativa, afirmando que quando uma pessoa nega a deidade ou a divindade do Espírito Santo,
ela está negando a operação da pessoa encarregada por toda a divindade de operar a nossa salvação. Porque ele é o Paráclitos, ele ficou no lugar de Cristo. Ele é que faz o trabalho de nos convencer do pecado. Mas se ele é uma mera energia, se ele é uma mera força, se ele é desconsiderado como pessoa, isso vai colocar em perigo a pessoa que assim o crê. Porque o próprio Espírito vai tentar convencer a pessoa de que ele é uma pessoa. E ao negar a pessoalidade do Espírito, a pessoa está impedindo que o Espírito faça um trabalho no coração dela. Por isso é perigoso. Pecar contra o Espírito Santo é o maior perigo de toda a existência. Então, nós devemos aceitar aquilo que a palavra de Deus diz a respeito do Espírito. Então, o Espírito Santo ele não é uma força, ele não é um poder, mas ele é uma pessoa. Ok? Nós vamos ver isso aqui, vamos continuar as nossas considerações. Em Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, eu tomei esse texto da Septuaginta, e eu tomei da Septuaginta exatamente por causa da palavra dinamize, a palavra esqui, a palavra também Espírito Santo. Aqui, pneumati, aqui, né? Por quê? Porque a nossa questão aqui é com relação à palavra pneuma, do grego. Por isso que eu não peguei do texto massorético. Então, o texto diz assim, em Zacarias 4:6, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele diz assim, o que em diname, não por poder, megale, grande, né? Monstruoso, enorme, não por poder grandioso, poder em esquia, e nem por força, ala e en, mas pelo pneumatimu, pelo espírito meu, pelo meu espírito, lege curios pantocraton, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ok? Por que eu coloquei esse texto aqui? Notem que a palavra força é dinâmica, certo? Que é traduzida aqui como força. Na realidade, foi o contrário, né? É o poder. Dinâmica é poder e esqui é força. Aqui está o contrário, né? Então, você tem dinâmica, poder, e você tem esqui, força. Separado do meu espírito, que pneumati mu. Então, aqui são três palavras completamente diferentes uma da outra. O Espírito Santo não é uma força. Ele não é esqui, ele não é dinâmico, ele é pneumati. Ok? Isso é importante, certo? Então, o Espírito Santo, ele transmite poder. Ele não é um poder. Como está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, na despedida do Senhor, quando ele estava ascendendo aos céus, ele falou, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí o texto grego diz assim, ala lempseste, mas recebereis dinamim poder. Epelsuntos, ao descer, to sobre vós, né, tu agiopneumatos, F+, sobre vós. Notem que aqui você tem a palavra dinamim e aqui você tem a palavra agiopneumatos. Agora, se você, como alguns dizem que o Espírito Santo é apenas uma força e não apenas um poder, pega essa palavra Espírito Santo e usa no lugar dela a palavra poder e vê como é que fica. Como alguns querem dizer, não, o Espírito Santo é apenas uma força, apenas um poder. Vê que vai ficar esquisito o texto, olha só. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o poder. Tem sentido? Não tem completamente sentido. O texto fica aleijado. Então, o poder é uma coisa, o Espírito Santo é outra coisa. Ok? Esse outro texto aqui também é um texto que vai mostrar, em primeiro lugar, a divindade aparecendo numa mesma ocasião, que é importante porque é o início do ministério messiânico do Senhor Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Antes da gente fazer outra consideração, vamos pegar mais uma vez a palavra Espírito Santo
e vamos usar poder no lugar. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com poder e com poder. Dá certo? Não dá certo, né? Então, o Espírito Santo ele não é um poder, ele não é uma força. Mas, na realidade, ele é o possuidor do poder. Ele transmite poder. Então, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E esse texto, ele também, o que mostra assim, uma relevância dele, é que ele vai apresentar aqui, na mesma situação, Deus Pai, Jesus de Nazaré, o Filho, e o Espírito Santo. O que é a terceira pessoa da divindade? Ora, nós estamos falando da ocasião do batismo do Senhor Jesus. A voz de Deus veio do céu dizendo assim: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, Deus Pai, sua voz falou para o Filho. E o texto diz que o Espírito Santo foi visto como uma pomba descendo sobre o Filho. Então, nós temos aqui a voz do Pai, o Espírito Santo em forma corpórea, e o Filho recebendo aquela unção para começar, então, a sua obra messiânica. Tá certo? Então, concluindo, não é? Concluindo, segundo a analogia das expressões intercambiáveis que nós acabamos de observar logo no início, o Espírito Santo é Deus. Ao analisar e botar essas expressões intercambiáveis. Há igualdade em natureza com os demais membros da divindade, mas as funções são diferentes, observamos isso também. A fórmula batismal e as bênçãos pastorais colocam em posições de igualdade o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O estudo filológico, ou seja, o estudo de palavras, analisando, fazendo análise sintática, tanto no grego quanto no hebraico, esse estudo demonstra a divindade e a pessoalidade do Espírito Santo. Vimos isso também. Outra coisa, a estrutura quiástica de textos como o de 2 Samuel 23, 2 e 3, demonstra que o Espírito é igual ao Pai, ou seja, ele está na mesma sequência, ali no mesmo nível, não é? Com o Pai. Depois, vários textos demonstram que o Espírito Santo tem intelecto, vontade e emoções. Portanto, ele é uma pessoa, ele tem características de pessoalidade. Ellen White confirma que o Espírito Santo é uma pessoa e membro da divindade. Nós observamos isso também, né? Diversos textos do Espírito de Profecia, textos inspirados, dizem isso. E, finalmente, o Espírito Santo não é uma força ou poder, como nós acabamos de verificar, mas ele outorga poder. É ele que dá o poder. Ele não equivale ao poder. Pelo contrário, ele tem o poder para outorgar. Assim, o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força.